Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Olho nos Dividendos. Vamos em rumo aí aos 3.000 inscritos. E Banco do Brasil, novamente, voltando a subir com os bancos de investimento, dando recomendação de compra e de olho no papel. Além disso, Vale 3 a caminho dos R$ 50. Caixa Seguridade, caro ou top pick do setor para o Itaú BBA, né? Além disso, o Itaú BBA também demonstrando aí mais uma vez a importância das ações de dividendos e também a resiliência do setor elétrico em relação a crescimento na entrega em taxa de retorno real, né, frente à entrega aí da taxa Selic, né, ou também a título de dívida do governo, a diferença se você fosse investir em um dos dois. Além disso, né, lá fora nós temos o governo Trump começando com muitas medidas e falas também em relação a petróleo, interferência no preço do petróleo e também taxa de juros, tá? Então, vão dilmar, né? Aí seria o termo que o mercado está usando em relação a tentar baixar a taxa de juros na marra. E, né, aqui, né, por enquanto, nós tivemos Banco Central mais calado, menos mídia, né, e atuando ali mais para ajudar na queda do dólar hoje abaixo dos 5,90 pela primeira vez aí nos últimos 2, 3 meses. E o governo, né, de modo geral, também mais silencioso. O governo, nós vamos aprendendo que o governo brasileiro, quanto mais silencioso no curto prazo, mais ele ajuda pensando aí nos ativos, tá? Isso, para quem gosta de comprar barato, de certo modo, não é, né, a melhor das vias, mas, por outro lado, né, ajuda aí no outro sentido também mais político doméstico, tá? Em relação à cotação de hoje, o mercado ele marcado mais uma vez pela Vale, encerrando no pré-fechamento nos 52, porém chegou a bater os 51. Caixa Seguridade também hoje laterizado, né, o ativo que, né, chegou nos 14,39, porém não saiu disso. 14,39 hoje pré-fechamento. O Seguros fechou acima dos 38, foi para o pré-fechamento nos 37,87. Banco do Brasil, esse sim, surpreendendo alguns que não queriam comprar nos 23, agora o ativo, né, aí nos 26,80, quase bateu hoje os 27. Nós vamos falar sobre Banco do Brasil logo adiante, um ativo que vem entregando bons resultados e, por sinal, né, teve ainda a sua base de clientes aumentando no ano passado. Nós vamos destrinchar esses números também. Além disso, ISA Brasil nos 23, Irani nos R$ 7, hoje, né, marcado aí mais uma vez um pregão com lateralização e alguns ativos ainda dando algum preço de entrada de oportunidade, com a semana que vem começando a ficar mais importante no sentido de decisões, possível aumento na taxa de juros, aí sim nós teríamos mudança nesse cenário, tá? Vamos começar falando de algumas manchetes, né? De manhã nós tivemos Valor Econômico com a sua capa demonstrando aí que o dólar teve fechamento abaixo dos R$ 6, com sinais mais brandos de Trump para tarifas. Pessoal, mas muito cuidado com isso aqui, porque hoje à tarde o Trump ele fez ali um discurso para Davos, né? Então, entretanto, o que ele diz logo de cara? Que, né, o preço do petróleo precisa baixar e exigirá que os juros caiam imediatamente. Ou seja, não teria uma coisa nada a ver com a outra no sentido aí de sinais mais brandos, mesmo com ele recuando em relação à China, taxar menos a China, tá? Então, claro, nós temos aqui também a queda nas taxas de juros futuras dos Estados Unidos, tá? Então, muito cuidado só com o fator, é o Trump que fez o dólar cair em relação ao real. O Banco Central mais silencioso do relação ao Galípolo versus Campos Neto, né, que sempre estava ali dando uma entrevista ou coisa e tal, também acho que faz preço, tá? Fora as intervenções realizadas aí no curto prazo, tá? Então, é importante lembrar disso. Hoje repercutiu-se também essa questão que eu já falei sobre preço do petróleo e taxa de juros. Mexer no vespeiro do petróleo é meio difícil.
taxa de juros, aí ele irá lidar com o Banco Central americano, que é independente, tá? Então, aí é um fator também a nós acompanhar, cabe a nós acompanhar de perto, tá? Sobre Banco do Brasil, hoje nós tivemos um relatório do BTG Pactual dizendo que o Banco do Brasil tem um potencial de upside na casa de 46%, juntando valorização e dividendos para os próximos 12 meses, tá? E isso repercutiu bem no mercado. Porém, se você prestar atenção, o Banco do Brasil já estava exprimido ali, né, nos 23, 24, e não tinha o porquê, num fundamento justo, estar naquele preço. Bom para quem? Para quem conseguiu fazer boas compras, tá? Então, basicamente, o BTG acredita que o Banco do Brasil, mesmo com o quarto trimestre que deve vir piorado em relação ao terceiro e o quarto trimestre de 2023, deve elevar em 10% a sua carteira de crédito no ano de 2025. Com isso, esperam aí cerca de entre 10% a 12% de dividendo yield, e deve, né, manter o crescimento da carteira de crédito versus uma queda do Itaú e do Bradesco, tá? Além disso, também esperam aí, né, também um PL na casa de 3,7 vezes para 2025. Então ainda estaria bem atrativo você acompanhar e ter Banco do Brasil ali no seu radar, pensando no potencial de longo prazo, médio e longo prazo. A questão aqui, tá, que chama a atenção é se nós tivermos, como eu trouxe na matriz de sensibilidade ontem e no vídeo de ontem também, um ROI abaixo de 20%, que é a média de Banco do Brasil nos últimos 5 anos, de 16%, 15%. Claro, essa média deve subir, né, com os anos passando e Banco do Brasil trabalhando com mais de 20% de média, mas se isso acontecer, é bem possível que nós tenhamos também melhores oportunidades no curto prazo, tá? Outro fator que eu gostaria de demonstrar, o Itaú BBA, ele espera para 2025, estimado, né, também um PL na casa de 3,5 vezes em Banco do Brasil, um ROI de 19,7%, inferior ao estimado de 21% em 2024, e um preço sobre valor de mercado em 0,67 vezes, tá? Até mais barato ainda que em 2024, com dividendo yield na casa de 11,8%, ou seja, o dividendo ali na casa acima dos 10%, parece ser consenso de mercado, tá? E um crescimento do lucro por ação na ordem de 3%, que também nos dá mais segurança, aliás, quando você tem um aumento do valor patrimonial por ação, se o lucro por ação crescer, né? E, né, aí nós temos o crescimento de número de clientes bancários por instituição fechado, sendo o Banco Inter, claro, um banco digital, em 20% na sua base de clientes, 5,9 milhões de clientes, né, aí em crescimento, uma porrada, tá? Porém, já se você comparar aqui, boa parte é banco digital, tá? E se você pegar dos bancões tradicionais, você tem o Santander crescendo 3,9%, e depois o Banco do Brasil, que é um banco público, com 3,4%, crescendo 2 milhões, entregando, né, um crescimento em milhões de 2,6 milhões de clientes em 2024 versus 2023, chegando no quarto trimestre com 78 milhões de clientes, tá? E muito superior ao Bradesco, né, que teve queda aí no número de clientes em 2%, claro, 2,2 milhões. Porém, né, nós temos aí muito a acompanhar em Banco do Brasil, pensando em 2025 e 2026, para médio e longo prazo, tá? Então aí são alguns fatores que eu acho que vale a pena acompanhar de perto, tá? Sobre Vale, nos 52 e 32, hoje novamente nós tivemos um movimento através da corretora do JP Morgan, de um vendedor gringo, mais uma vez ali, né, trabalhando hoje com mais de 9 milhões de ações vendidas na casa dos R$ 51, 52, ali exatamente próximo às 2 horas. Normalmente esse agente tem atuado, né, a partir das 11, meio-dia e 2 horas da tarde na venda desses papéis. Hoje também essa queda é marcada pelo estudo potencial de venda de ativos. Na verdade, vai ter uma recuperação, né, no final do pregão no Canadá por parte da Vale, tá? Ela pretende utilizar a sua subsidiária Vale Base Metals
para vender a Thomson, que é uma subsidiária no Canadá, e no ano passado produziu 10 mil toneladas métricas de níquel acabado, tá? Então, deve trazer alguns milhões de dólares ou até bilhões de dólares para o caixa da Vale, caso ocorra a venda até o segundo semestre de 2025. O Itaú BBA também estima que a Vale ela tem vantagem, né, sobre as mineradoras australianas, tá, pela qualidade do seu minério, e estima aí um preço sobre lucro estimado para 2020 até 2025, 4, 5 vezes, tá? EV/EBITDA na casa de 3 vezes, e um dividendo yield na casa de 9,8 vezes, ou seja, bem próximo dos 10%, com um crescimento de 3%, aliás, uma queda no lucro por ação, tá, em 3,8% em relação a 2024, marcada ali pode ser esperado pela queda no preço do minério de ferro, tá? Esse seria o cenário. Já para a Caixa de Seguridade, o último relatório do Itaú BBA entrega a Caixa de Seguridade como top pick do setor, tá? E é sobre isso que iremos falar. Se você pegar desde o seu IPO lá, né, no 2021 para cá, a Caixa de Seguridade ela basicamente recuperou e entregou um bom dividendo. Só que se você, né, fez boas compras uns R$ 6 exatamente entre 2022 e 2023, hoje você teria aí um retorno bem acima dos 110, 115%, que é basicamente o que aconteceu na minha carteira. Mesmo assim, o Itaú BBA continua otimista com o ativo, né? Até porque tem ali o Banco Caixa como um forte vetor de financiamento de imóveis e automaticamente contratação de seguros de imóveis, seguro de vida, previdência e tudo mais. Eles estimam um preço-lucro de 9 vezes, ou seja, dentro da casa ali das seguradoras, um número interessante para 2025, e a continuidade do ROI acima dos 35%, dos 37%, e também, né, um dividendo yield de 9,2% no preço de tela, tá? No preço de tela. Ou seja, nós teríamos um crescimento aí nesse dividendo para casa, hoje nos R$ 14, na casa aí dos 1,40 por ação, e lógico, né, bem próximo do aumento acima de 50 centavos, ou 0,40, alguma coisa ali por anúncio, uns 4 anúncios, 3 anúncios, pensando, 2 anúncios, pensando aí no médio prazo, com o crescimento no lucro por ação de 17%. Ou seja, se Selic atingir 15%, né, até final de 2025, você ainda teria 2% de diferença positiva, né, no lucro por ação em Caixa de Seguridade, fora o retorno sobre patrimônio, que esse sim, né, aí é mais que o dobro da Selic pensando estimada para 2025 em Caixa de Seguridade. Em um ativo que trabalha com um PL na casa hoje aí dos 14, 12 vezes, chegaria aí na casa dos 10 vezes da média, ou até 9 vezes, segundo o Itaú BBA. Vamos acompanhar. A verdade também que nesse relatório foi demonstrado mais uma vez a resiliência do IDIV, né, o Índice de Dividendos Brasileiros versus o Ibovespa, aí desde 2006, aí olhando de 2021 para cá, novamente reforçado, né? Se você tivesse investido lá $100, isso aqui em dólares, tá, pessoal? Em 2006 até agora no IDIV, você teria ali 853 dólares, tá? É uma alta aí de mais 753%. No Ibovespa, 237%. Você teria aí 337 dólares hoje, tá? Comparando ali de janeiro de 2006 para cá. Se pegasse e fizesse investimentos com preços melhores em ativo de qualidade, isso seria até superior. E, né, quem compõe boa parte do IDIV, segundo o Itaú, e traz, né, um retorno real, são as companhias utilities, né, ou boa parte aí empresas de energia ou contratos públicos ou fornecimento de serviços públicos. Nesse caso, né, essenciais públicos, na verdade. Se você pegar a explicação do retorno de yield real, né, o retorno do ativo real, um exemplo, imagine que você tem um porquinho de 100 moedas e esse porquinho por ano te dá, né, te retorna em rendimento 5 moedas. O seu retorno seria aí de 5%. Então, esse retorno dessas empresas, comparado basicamente a NTB N35, né, NTNB 35,
que estaria na casa hoje aí de 8, 7%, 8%, né, real, tirando a inflação, o retorno desse setor é na casa de 14 a 12%, tá? Sendo que tem empresas aqui, por exemplo, a ISA Brasil, que compõe a carteira em 9%, você tem a EG Brasil em 10%, tá? Você tem, por exemplo, também a Auren Energia em 12%, tá? Empresas que entregou ali um forte retorno para o seu acionista, fora a Taesa também, CEMIG, ou seja, é um setor muito resiliente para você acompanhar de perto no médio e longo prazo. Mas, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos e logo estaremos aqui com a campanha do canal pensando nos membros, tá? Uma campanha de membros. Eu irei trazer aqui toda uma criação de um grupo no WhatsApp, tá? Para os membros do canal, será um valor apenas significativo para termos aí novamente o senso de comunidade que tínhamos no canal principal Gerador de Riqueza num preço atrativo, com o qual, né, lá será compartilhado informações e tudo mais. No mais, inscreva-se, compartilhe, curta, comente e quando lançado não deixe de ser membro aqui do canal. Bons apostas a todos vocês e até o próximo.